gente, começando mais um programa Conversa de Preta aqui no nosso canal da Cidadania, a TV Quirimurê, a TV que a gente se vê. Vocês sabem que todos os sábados eu estou aqui, né? Conversa de Preta, trazendo para vocês, assim, conversa com pessoas maravilhosas que estão fazendo e acontecendo na sua comunidade. E esse mês de novembro é um mês super especial, né? Pra gente, né? Pra nós, povo preto, negro, é super importante esse mês de novembro. Primeiro porque a gente comemora o 20 de novembro, Dia Internacional da Consciência Negra, né? Dia de luta, de reflexão, salve Zumbi, salve Dandara. Também, dia 20 de novembro, gente, aniversário da TV Quirimurê. Olha só, 9 anos no ar, que maravilha, né? Então a gente também tá aqui comemorando também essa data e tem mais. Temos, dia 25 de novembro, a Marcha das Mulheres Negras em Brasília. Que maravilha! Esse ano eu vou estar lá, viu? E depois vou trazer tudo para vocês o que aconteceu lá. Serão 1 milhão de mulheres pretas vindo de todos os estados do nosso país, marchando por reparação e bem viver em Brasília. Então esse ano tá bem animado, novembro tá ótimo, viu? E você sabe que você vai conferir tudo aqui no Conversa de Preta, eu vou trazer para vocês. E olha só, hoje eu tô com um convidado preto, lindo, maravilhoso. Conversa de Preta também traz os pretos, né? Esse rapaz, Dai Borges, é coordenador do coletivo de resistência preta e também da Perifeiras Pretas. Ele vai explicar pra gente o que é isso, né? Que está acontecendo ainda. Hoje aqui em Salvador, na Piedade, tá rolando essa feira. Vocês vão saber tudo sobre esse grande evento também, que faz parte do mês, né, de novembro, rolando aqui na nossa cidade, mas ele vai falar pra gente. Dai, primeiro eu quero agradecer por você vir no nosso programa, muito obrigado, né, sua presença é muito importante, a gente já é parceiro, né? E eu já quero que você fale aqui pro Conversa de Preta, quem é Dai? Quem é esse homem preto? De onde você vem? Tá certo, gostaria de agradecer de na oportunidade de estar de frente a essa mulher preta maravilhosa, a quem a gente tem muito respeito, muito carinho também. E falo em nome do coletivo Resistência Preta, agradecer também a TV Quirimurê e esse programa maravilhoso que é Conversa de Preta e com a Preta aqui, né? Assim, eu sou Dai Borges, sou coordenador geral do coletivo Resistência Preta, nascido e criado no Curuzu, né? Um lugar que fomentava muita cultura. Então, dali passa os meus processos de aprendizado, né? Em razão de muitas referências. O Curuzu, que nasce ali aí, o Curuzu que foi fundado também aqui na Bahia, o MNU, que inclusive tem sede até hoje. Se não me engano, é o único lugar que tem sede do MNU, né? Que é um movimento que com grande referência do movimento nacional, é lá na Liberdade Curuzu, e eu vim de lá. Sou dos movimentos sociais, sou filho de Xangô, sou um homem de candomblé, sou um homem que tem um respeito à minha cidade também, e as várias identidades dessa cidade, que também é muito desafiadora, desafiadora para a população preta, desafiadora para as juventudes que chegam também, desafiadora pela memória que não foi debatida também, e a gente é desse lugar. Então eu sou essa pessoa, hoje atualmente estou como coordenador geral do coletivo Resistência Preta, que é uma plataforma, também um grande desafio nosso, porque a gente está conectado em 124 bairros da cidade de Salvador, uma 124, cidade que você sabe, muito complexa, né? Sim. Uma cidade complexa, com as suas dificuldades da mobilidade também, mas a gente consegue reunir e conectar lideranças, pessoas, territórios, projetos por meio desse projeto, que em grande medida ele é muito necessário, né? E aí, Dai, eu quero que você fale pra gente como é que nasce, né, o coletivo, né? Porque, gente, é incrível, né? Um homem preto nesse lugar de liderança, coordenador, pra gente é importante dizer que existe também outras possibilidades. E você acessa essa possibilidade, né? Fala um pouco como nasce o coletivo. Você já me falou que o coletivo está em vários bairros, não nasce de um único bairro, né? Ele nasce de vários. Como é que é isso? Como foi essa construção? Pois é, o coletivo Resistência Preta parte de uma necessidade num período de muito torpor social também e de grande reflexão em torno das dificuldades que os territórios do Brasil inteiro, na verdade, estavam encarando, né, com denúncias fortes sobre o racismo, as dificuldades sociais, né, o avolumamento do capitalismo também. Então, nós tivemos uma ideia, como nós somos circulares dentro das comunidades, Dina, nós conseguimos reunir um grande número de lideranças desses territórios e pensamos em fazer uma agremiação, um projeto, alguma coisa que viabilizasse a gente refletir
né, de forma veemente sobre a questão do combate ao racismo e às desigualdades aplicadas nesses territórios. Não tinha se pensado num projeto que fosse ali muito na reflexão da gente construir uma instituição, ou seja, institucionalizar, e acabou que foi em razão do grande volume de lideranças. O coletivo, para chegar hoje a 124 conexão com comunidades, ele nasce justamente da reunião de lideranças. A primeira reunião do coletivo Resistência Preta foi online, que a gente adquiriu esse modelo online, e foram quase 70 lideranças das mais diversas ordens, tanto da cultura, das artes de uma forma geral, dos movimentos sociais de uma forma geral, com diversas experiências. A partir disso, conseguimos entrar no processo mais agudo e profundo da necessidade de se constituir uma instituição que conseguisse dar conta de debater os diversos temas. Tanto sim que o coletivo Resistência Preta hoje atua com diversos temas, diversas frentes de luta, a exemplo, a gente entra no contexto da educação, a exemplo do debate sobre a insegurança alimentar, a gente fala da empregabilidade das juventudes, e esses são os caminhos que nos levaram a criar essa fortaleza periférica, comunitária, que é grande desafiador. A gente não cruza outros territórios, porque somente a cidade de Salvador já é um grande desafio. Já é bem desafiador. E aí você trouxe uma coisa interessante, que é a questão da alimentação, né? Traz um pouco pra gente daí, como é que vocês debatem essa questão? Porque a gente percebe, né, como as comunidades se alimentam um pouco muito mal, né? Então, como é que se dá esse debate dentro do coletivo? Dina, é uma pergunta que eu, para além de considerar muito importante, só colabora de criar mecanismos, sobretudo de denúncia, de denunciar o que é a fome, essa realidade que a gente vive dentro das periferias. Quando você faz essa pergunta, já é uma grande colaboração. Observado que, por exemplo, há um inconformismo também da sua parte, como a da gente, como também das periferias que são alcançadas por essa dificuldade da fome. O Coletivo Resistência Preta, por exemplo, nós temos como uma natureza, premissa principal da nossa atuação, primeiro avaliar, olhar, cuidar, proteger a liderança. Em seguida, a gente pensa em fortalecer, potencializar, orientar politicamente os projetos para a gente alcançar as periferias. Como nós temos um volume grande de tempo, de conexão e de relação com as comunidades, eis que uma das demandas mais fortes que a gente tem recebido é sobre a questão da insegurança alimentar, mesmo depois da gente ter passado pela pandemia. E durante a pandemia, nós atuamos com uma campanha, que é a campanha Você Tem Fome de Quê? Uma campanha que, para além de tudo, ela é uma reflexão. Campanha Você Tem Fome de Quê? Porque não é só a fome nutricional também. Então a gente amplifica ainda mais o debate sobre a questão da necessidade de se alimentar, não só do ponto de vista nutricional, como outros conhecimentos também, como de outras necessidades. Inclusive, essa campanha é uma campanha que ela nunca se fechou, está aberta agora. Nós temos uma parceria com a BCR, que é a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, onde nós aqui em Salvador lideramos o Doa Salvador, e uma das ações da gente é a arrecadação de alimentos para justamente a gente destinar para as comunidades periféricas, cuja demanda estão na mão das lideranças e sabe como direcioná-las. Então, para a gente, o debate sobre a fome, ele é eminentemente importante. Sim. Que maravilha, viu, Dai? Eu acho que o debate passa por isso mesmo, né? Você tem fome de quê, né? A gente precisa fazer essa pergunta, né? Não só nutricional, mas fome de informação, fome de lazer, né? Fome de... Não, a periferia a gente precisa trazer esse debate. E que bom que existe o coletivo, né? Resistência Preta, para poder trazer esse debate. Gente, e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar uma paradinha, rapidinho, porque a gente vai voltar, porque ele vai falar pra gente sobre a Perifeiras, que está acontecendo na Praça da Piedade nesse exato momento. A gente está aqui, ele deu um pulinho aqui para trazer essas informações para vocês, tá bom? Mas fica aí que ele vai trazer do que se trata essa periferia. São 120 empreendimentos formados por mulheres participando dessa feira. Aguarde aí que ele vai falar pra gente. Só um minutinho. Então, gente, voltamos. Tá vendo, gente? Foi rapidinho. Meu povo, você que chegou agora assistindo Conversa de Preta, estamos no mês de novembro, viu? Mês da consciência negra, mês do aniversário da TV Quirimurê,
mês da Marcha das Mulheres Negras em Brasília. Estaremos lá marchando por reparação e bem viver. E o Conversa de Preta trazendo gente maravilhosa aqui para vocês. Hoje eu tô com um preto lindíssimo, lá do Curuzu, lá do Ileaê, é ele, Dai Borges, trazendo um pouco. Ele que é coordenador do coletivo Resistência Preta e da Perifeiras Preta. A Perifeiras está acontecendo hoje na Piedade, viu? Vocês vão saber um pouquinho, mas eu preciso explorar mais sobre o coletivo, né, gente? Essa iniciativa é tão interessante, tão importante para a nossa cidade, né? Um homem preto na frente, a gente vê que ele optou por outras alternativas, outras possibilidades, né? E isso é importante para a gente trazer esse debate aqui. Dai, voltando, eu quero que você fale um pouco para a gente, né? O que motivou a criação do coletivo Resistências Preta e das perifeiras também, porque a periferia ela é circular, né? Ela acontece em vários locais, itinerante, agora está na Piedade, mas já aconteceu em Castelo Branco, né? Então fale um pouco o que motivou a criação do coletivo, né, da resistência e também da periferia, que a gente vai falar depois, mas fala um pouquinho. Com certeza. Dina, nós somos inspirados numa luta ancestral, numa luta que os livros não apontaram também, numa luta de proteção territorial, numa luta de referência aos nossos grandes heróis e heroínas, sobretudo também. O coletivo nasce numa forma de construir mais um instrumento protetivo, tanto sob o ponto de vista jurídico como do ponto de vista institucional e sobretudo do conhecimento também. Então a inspiração da gente se dá justamente a partir de uma cultura de violência que nos alcança por meio de redes sociais, por meio de uma globalização que viabiliza a gente alcançar outras violências na diáspora, né? Então a gente tem, por exemplo, na cidade de Salvador, uma cidade majoritariamente preta, mas com indicadores terríveis de violência, sobretudo sobre as juventudes, e proteger mulheres, juventude e território só se dá com uma bandeira que inspire, com um jargão que inspire, por exemplo, nós carregamos a epígrafe de que a periferia é central, e isso não é um poema, isso é uma missão, isso não é algo romântico, porque quando a gente grita que a periferia é central, a gente quer dizer que é central na perspectiva das oportunidades também, daquilo que está construindo dentro desses mesmos territórios, que beneficia uma sociedade de uma forma geral. Quando a gente fala do Ileaê, ali dentro do Curuzu, quando a gente fala do Araqueto, que nasce ali no subúrbio da cidade de Salvador, quando a gente fala dos quilombos, que tem produtos e serviços e que tem uma identidade que favorece a nossa própria identidade nesses Brasis, a gente está falando justamente de proteção a esses lugares. E nós nos inspiramos justamente nessas perspectivas, né? Ou seja, da mesma forma, o Perifeiras Pretas, ele nasce a partir dessa perspectiva de ampliar a necessidade, alcançar as necessidades, como uma forma de instrumento. Mas nós, Dina, só acreditamos no trabalho que ele é efetivamente organizado por redes. E aí, quando a gente convoca o Perifeiras Pretas, apresenta o programa há mais de 5 anos e ele é itinerante, a gente não fica, por exemplo, surpreendido, porque a maioria são as mulheres à frente do processo. E o Perifeiras, assim como a cidade de Salvador, segundo o indicador, é uma cidade extremamente feminina. E aí, a gente viu agora no IBGE, na pesquisa do IBGE, apontando que essa cidade e a gente considera que isso é importante para nós também. Dai, a gente está no mês de novembro, né? Que é um mês, assim, pra gente é um mês de reflexão, de intensificar a nossa luta, né? Porque você está intensificando a luta da resistência preta quando você leva uma feira preta para a Praça da Piedade, né? Você está intensificando, você está trazendo a reflexão. Como você analisa o 20 de novembro na atualidade, né? Para poder trazer a reflexão sobre Zumbi dos Palmares, a importância dele nessa luta, né, antirracista. Dandara, né, sua companheira, a gente fala de mulheres, então a gente traz também Dandara para frente também, do lado, junto com o Zumbi também, né, para intensificar essa reflexão sobre o 20 de novembro. Como é que você, enquanto um coordenador, né, de um coletivo com esse nome tão potente, né, Resistência Preta, né, analisa essa data? Então, ela nos remete de uma pergunta interessantíssima, porque tem algumas coisas que me incomodam na cidade de Salvador. E a gente, em debates, em processo de troca de experiências, de processos formativos de trocas, tem uma das coisas que a gente vem tentando garantir sobretudo, a memória da nossa população. A gente não precisa nem ir muito longe. Zumbi é um marco, Zumbi é uma referência que nos leva à reflexão.
Mas se a gente for analisar a cidade de Salvador, nós temos referências potentes, fortes, dentro da nossa cidade, comunidade também, que muitas vezes elas não são colocadas no centro do debate e no resgate dessas memórias. A exemplo de você também. Mas eu vou mais longe. Eu vou falar do Quilombo Zeferina, Sim. Por exemplo, ali no subúrbio da cidade de Salvador. Quando nós descemos, que o trabalho do coletivo é entranhado nas periferias, é uma forma da gente se conectar. Quando a gente paira ali, e não precisa ser em pesquisa, mas a gente conversando com as gerações, conversando com algumas pessoas, a gente pergunta sobre o Quilombo do Urubu. As pessoas não sabem. Quando a gente pergunta sobre Zeferina, as pessoas também não sabem. Então, uma reflexão que fica é que a gente precisa trazer um debate de resgate a essas memórias. A oralidade nos salvou muito. Sim. A oralidade, e foi através da oralidade que nós conseguimos garantir, não de forma documental formal, mas conseguimos garantir a história da nossa ancestralidade, conseguimos garantir por meio dos itãs a história e trajetória dos nossos orixás, né? Os elementos simbólicos que são protetivos, conseguimos por meio da oralidade também salvaguardar, por exemplo, a utilização de ervas medicinais de uma mistura com a outra, o que é que daria como elemento para salvaguardar nossas saúdes. Então, fica a reflexão nessa perspectiva também. O mês de novembro, ele serve para potencializar as descobertas, para que a gente viabilize de forma contundente, que a gente investigue e salvaguarde algumas memórias. Eu não vou muito longe, se a gente lembrar de Luiz Gama, por exemplo, um Rábula, ele foi resgatado de 10, 15 anos, a memória dele, para cá. Hoje, Luiz Gama, filho de Luísa Marinho, que a gente conhece também, investigado após o tempo todo fomentarmos o nome dele, resgatar a memória. Hoje ele é nome de instituto, hoje ele é nome de escola, e é justamente por essa perspectiva. Então a reflexão que eu faço é que Zumbi traz para a gente essa reflexão nesse marco de salvaguardar e proteger a memória, não só a memória de Zumbi, mas a memória dos que passaram antes e dos que chegaram depois também. Que maravilha, gente. Isso é Conversa de Preta. Com esse preto, que eu esqueci de perguntar, você é formado em quê? Eu sou historiador. Eu vou dizer, Sebastião, eu sou formado, eu digo a todo mundo que eu sou formado em civirologia. Maravilha. Que a arte e a ciência de se virar. E digo isso digo isso porque eu sou de um tempo, Dina, em que, por exemplo, a dificuldade para acessar as universidades era um pouco difícil. Sim. Como eu me enveredei em uma das principais escolas, que são as escolas de movimentos sociais, tendo figuras importantes no movimento negro, do Ileaí. Autodidata. E justamente meu pai, por exemplo, meu irmão também, uma grande referência nacional, Hamilton Borges, foram as escolas que eu passei, mas que isso não é um projeto distante para mim, de ingressar à universidade, e a minha formação foi uma formação de troca de saberes, de troca de livros, de troca de espaços para cines, clubes também, investigando documentário, não aceitando tudo que chegava, mas também construindo isso com participação popular. E isso deu essa possibilidade da gente, por exemplo, não sentir tanto o peso de não ter entrado na universidade, mas não foi porque não quis. Né? Não foi em razão das dificuldades e etc., que não deve ser uma vergonha para mim ser Estado. Não, né? Com certeza. Até porque a gente sobrevive exatamente isso, a gente se esforça mais ainda, e você é um intelectual, na minha visão, né? E aí, falando de Zumbi, falando dessa resistência que você fala, né, de trazer um pouco desses outros e outras, né, lideranças importantes para a nossa história, o Perifeiras hoje, na Piedade, é uma forma também de resgatar essa história. Justamente. Peraí, só que você vai contar isso daqui a pouco. Tá bom. Fique aí, porque eu quero saber porque o Perifeiras está acontecendo exatamente na Praça da Piedade. Você conhece a história da Praça da Piedade? Fica um pouquinho, que eu já vou contar. Então, meus amores, voltamos. Eu e Dai Borges, né? Hoje a Conversa de Preta está com esse preto maravilhoso da Liberdade, coordenador do Coletivo de Resistência Preta e também da Perifeiras Preta. Essa iniciativa interessante que está acontecendo na Praça da Piedade, que ele vai falar aqui pra gente. Dai, já passo logo para você, né? A feira
Perifeiras, um nome bem interessante, né? Perifeiras Pretas, né? Tá acontecendo hoje na Piedade, na Praça da Piedade, né? Esse lugar pra gente que tem muito a dizer. Fala pra gente por que essa escolha e fala um pouco da Perifeiras, né? Que eu vi no seu release que você mandou que são 120 empreendimentos formados por mulheres pretas. Pois é, o Perifeiras Pretas está acontecendo pela segunda edição na Piedade, mas é um projeto de 5 anos, Sim. né? Por exemplo, essa segunda etapa de acontecer na Piedade tem um cunho de resistência, de demarcação territorial, né, espacial também, em memória do que foi a Praça da Piedade, direcionada ali à Rua da Forca também, Sim. palco de atrocidades no período colonial também, que servia de dar exemplo para os escravizados que morriam enforcados, e a Praça da Piedade, hoje abandonada, né? Ela tem um abandono total, ela só não é tão abandonada porque é ocupada pelas pessoas que estão ali em condições sociais divergentes ao que é natural, né, das pessoas, e a gente ocupa justamente com essas pessoas dentro também, até uma forma de integração com as pessoas que estão ocupando aquela praça Perifeiras. Mas o projeto Perifeiras Pretas, ele nasce dentro das periferias mesmo, Dina, com a finalidade de estimular a potencialização em redes, né, das periferias, criando um caminho para a geração de renda para o público empreendedor. A gente não pensou somente nas mulheres, mas, em grande medida, as mulheres é que tomam as frentes, porque elas estão ali empreendendo para melhorar sua renda, vendendo geladinho gourmet, fazendo um tricô, elas estão ali organizando, vendendo o acarajé, o acará, elas estão ali sempre fazendo isso. E desde o período colonial, as grandes empreendedoras eram as mulheres que faziam os quitutes, os bolinhos, e a gente sabe que os mercados livres se dão justamente a partir dessa lógica de mercado de rua, né? Então, ou seja, a gente tem já no nosso rastro uma memória afetiva ou efetivamente, por exemplo, natural, de onde a gente se organiza. E nós criamos esse programa chamado Agô Connect, né? Agô Connect, de pedir licença, conexão e licença, para a gente criar dentro desse programa o Perifeiras Pretas, né? Cuja finalidade ele sai itinerante de janeiro até junho, aproximadamente, escolhendo 10 periferias para a gente organizar. E quando chega no segundo semestre, nós escolhemos 2, 3 ou mais praças para a gente organizar feiras grandes, reunindo todas essas mulheres de outros territórios. Primeiro, é uma forma da gente conectar as periferias, ampliar as redes e melhorar a renda. O Perifeiras é muito mais do que uma venda de produtos e serviços. É um espaço de resistência, e nessa edição, e a outra coisa também muito importante frisar, é que nós conseguimos fechar parcerias que a gente conseguisse falar sobre educação financeira. Não foi só mapear as mulheres e trazê-las para esse campo de serviços e vendas, mas também de acompanhamento, capital semente, um acompanhamento profundo. Ou seja, esse ano nós alcançamos 4.166 empreendedoras no nosso curso chamado Empreendendo o Futuro. Dessas 4.166 mulheres, nós escolhemos 120, queríamos mais, mas escolhemos 120 para exporem no Perifeiras que está acontecendo hoje, que hoje teve uma programação magnífica, e a primeira parte, a parte inicial do Perifeiras Pretas que está acontecendo hoje na Piedade foi o credenciamento dessas mulheres chegando. Elas só precisam chegar, elas não precisam pagar taxa de nada, o Perifeiras é gratuito, e a finalidade da gente é expandir cada vez mais para aumentar o número de pessoas. E também, Dai, também na Periferia está acontecendo também o lançamento do livro, né, de poesia. Fala pra gente também. Já deve estar acontecendo, né? Porque a gente tá aqui, daqui a pouco a gente corre para lá se der tempo. Justamente, vamos para lá. Vamos para lá. Por exemplo, tivemos o credenciamento com essas empreendedoras ocupando a Praça da Piedade. Hoje ainda tivemos o lançamento do encerramento do Empreendendo o Futuro, que foi o nosso programa dentro do Perifeiras Pretas. Já tivemos uma roda de capoeira que foi maravilhosa, né? Uma roda de capoeira que foi maravilhosa. E também, paralelamente, concomitantemente, o lançamento do livro de Mona Quizola, que é uma poetisa, que é coordenadora também de juventudes do coletivo Resistência Preta, né? Que são as coordenadoras e coordenadores que compõem o núcleo de juventudes. E Mona Quizola deu um salto para a gente de qualidade, de alegria, de muita satisfação
satisfação com o lançamento do livro dela, com Andange, né? Um livro maravilhoso. Depois eu até pedi para trazê-la aqui nesse programa maravilhoso. Sim, vou trazer, sim. E é isso. 21 aninhos, que maravilha, né? E você fica feliz em ver o resultado também disso, né? Você vê essa juventude se mostrando, escrevendo livro, com resistência, né? Justamente, eu acredito que nossa ancestralidade grita de alegria, eu acredito que a gente fica. Eu acho que é uma festa só quando a gente fala de lançamento de livros, quando a gente fala do campo da intelectualidade também, que a gente é uma população também colaboradora nesse processo. Sim. Nossa intelectualidade é muito forte, nossa religiosidade é muito forte, a nossa colaboração na culinária é muito forte, no sotaque, no andar e na forma de fazeres também. Com certeza, gente. Esse é o programa Conversa de Preto. Hoje recebendo esse filho de Xangô, Caô Cabeceira. Muito lindo, um homem realmente resistência, né? Essa é a palavra que a gente tem que deixar aqui registrado nesse 20 de novembro, começando. Essa é a nossa palavra, resistência. E esses são os exemplos que estão na nossa comunidade, né? Dai é um desses, né? Que bom que você existe, que bom que existe o Resistência Preta, o Perifeiras Pretas, entendeu? Que bom. E aí, Dai, eu já deixo agora a câmera à sua disposição, tanto para você convidar as pessoas para o próximo ano, né? Vamos já, né, deixar suas redes sociais e deixar uma mensagem mesmo, né? Finalizando a nossa entrevista, eu te agradeço de coração, muito obrigado por você ter vindo. Acho que o programa Conversa de Preta também é esse coletivo, né? E essa rede, né? Eu preciso de você para poder o programa existir, porque eu preciso contar essas histórias e eu preciso mostrar essas histórias. Você é um griot, né? Você sabe disso, um contador de história. Que maravilha, né? Então, muito obrigado e a câmera é toda sua. Obrigado, Dina. Eu queria reforçar meu agradecimento aqui, vindo de você as palavras. Elas são fortalecedoras. A gente sabe que a gente trava uma luta árdua quando a gente fala de ser movimento social ou de ser negro em movimento. Então, para mim é uma felicidade muito grande, me alimenta a minha alma também, alimenta a alma do nosso coletivo. E em nome do nosso coletivo eu gostaria de te agradecer a equipe da TV Quirimurê, ao programa Conversa de Preta também, um programa maravilhoso. Queria poder voltar mais vezes aqui, trazer mais novidades, trazer notícias boas, mas queria convidar vocês para aparecerem. Hoje ainda dá tempo de chegar no Perifeiras Pretas, ainda tem o sarau que está acontecendo nesse momento e eu vou voltar para lá para a gente finalizar o nosso trabalho, mas fica um convite também, se vocês quiserem curtir a página do Coletivo Resistência Preta, @Coletivo Resistência Preta, vai ver lá as várias frentes de nossas lutas, o Fórum de Juventudes que acontece, que potencializa as juventudes, o trabalho que as mulheres têm desenvolvido, o Conselho Comunitário do Coletivo Resistência Preta, que tem forte atuação nas periferias, seja por meio da arte, da capoeira, da formação, dos trabalhos desenvolvidos. E eu queria agradecer a vocês, esse ouvinte maravilhoso, para a gente continuar assim, sempre potencializando programas como esse, uma TV aberta, uma TV de alegria, uma TV do nosso povo, e agradecer fortemente. Obrigada, Dai. Gente, é isso, viu? TV Quirimurê, a TV que a gente se vê, o Conversa de Preta é esse espaço nosso, né? Porque o nosso povo é isso, é tudo isso que vocês ouviram aqui, resistência, mas acima de tudo, muita alegria, muito amor no coração, muita coletividade. Nós somos um povo coletivo e a gente demonstra isso nas nossas ações. E dizer para vocês, segue o Resistência, mas segue também o Conversa de Preta, viu? E um beijo no coração. E próximo sábado eu volto aqui trazendo gente maravilhosa como esse aqui, para vocês se deliciarem e ver essas histórias lindas de superação, e a gente vai junto. Um beijo no coração e até sábado. Oxum, orei, mãe da